Sejam todos bem-vindos ao workshop Dividendos Garantem o Futuro. A partir de hoje, dia 18 até o dia 25 de março, você vai aprender como é possível alcançar a sua liberdade financeira através de uma renda mensal que vai garantir o seu futuro com tranquilidade. Nós, Luiz Barsi, Jean Mello, Felipe Ruiz e eu, Fábio Baroni, vamos mostrar para você que existe sim uma possibilidade de conquistar um salário extra mensal de 4 dígitos ou 5 dígitos por ano. Estamos falando de R$ 5.000 e até um valor muito maior. Se hoje você estivesse ganhando esse valor a mais no seu orçamento mensal, sem precisar trabalhar, o que você faria? Ou o que você não deixaria de fazer? Hoje, você vai aprender que o caminho para a riqueza está no investimento e não na jogatina. O que você vai aprender durante os próximos dias são investimentos conservadores e com risco mínimo para você alcançar a sua liberdade financeira paga pelas melhores empresas do Brasil para sempre. Esse conhecimento é o que levou Luiz Barsi Filho de engraxate a bilionário e hoje o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Ao longo das próximas 4 aulas você vai aprender por que você precisa ter uma renda extra, descubra como garantir o seu futuro com ações, encontre o caminho mais rápido e seguro para vencer na Bolsa de Valores, investindo do zero na prática, fazendo acontecer. Essas 4 aulas gratuitas que você vai acompanhar são para você que é um trabalhador assalariado, autônomo, funcionário público ou empresário, não importa. Ainda há aquelas pessoas que dizem que você precisa ser milionário ou ter muito dinheiro para começar a investir. Esqueça tudo isso. O Brasil, como diz o próprio Barsi, é um mercado de grandes oportunidades. Por menos de R$20, você consegue se tornar sócio de grandes negócios e já ver a sua renda se multiplicar. Isso tudo apenas aplicando o conhecimento que você vai ter acesso nesses próximos dias que nós, da família GF, também seguimos e usamos para alcançar a nossa liberdade financeira. Além disso, ao final do workshop Dividendos Garantem o Futuro, a gente vai ter a abertura da nova turma do Jeito Barsi de Investir. Esse que é o único treinamento autorizado pelo próprio Barsi para ensinar e disseminar a sua metodologia vencedora. E tem mais, você vai ter a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos para a próxima turma do JBI inteiramente grátis. Então, fica com a gente até o final dessa aula para saber como, tá combinado? Vamos para a aula! O tema de hoje é muito simples. Por que você precisa ter uma renda extra? Bom, o cenário de alguns anos para cá não é nada animador. Certamente você já leu sobre várias matérias que falam sobre o nível do endividamento do brasileiro. A pesquisa mais recente do Serasa mostra que 76,6% das famílias no nosso país têm alguma dívida a vencer. O campeão, como sempre, é o cartão de crédito. E sabe onde as famílias gastam mais com cartão de crédito? Roupas, sapatos, eletrodomésticos e pedir comida por aplicativos como iFood e Uber Eats. Isso significa que a cada 10 famílias brasileiras, 7 estão endividadas. Isso é alarmante. E tem uma coisa ainda mais alarmante: a aposentadoria. Nessas famílias, muitos idosos que param de trabalhar ganham pouco dinheiro do governo. Quase metade dos aposentados no Brasil ganham um valor mínimo que é de R$ 1.412 por mês. Isso é suficiente para você e para sua família? Então, é importante ajudar essas famílias a lidar com as suas dívidas e garantir que os idosos tenham uma aposentadoria melhor. Poucos brasileiros, principalmente entre os jovens, fazem algum tipo de reserva financeira para evitar que essa triste estatística vire a sua realidade. Segundo o raio-x do investidor brasileiro promovido pela Ambima, 51% dos entrevistados alegam que têm perspectiva de se sustentar no futuro apenas com recursos do INSS. Cerca de 21% diz que muito provavelmente seguirão trabalhando mesmo aposentados. E por fim, 24% dos trabalhadores entrevistados alegam que não iniciaram nenhum tipo de reserva financeira e nem pretendem fazê-lo. Em outras palavras, mais da metade dos trabalhadores do Brasil vão depender apenas do INSS ao se aposentar. E a cada 10 brasileiros, apenas 2 já começaram a fazer uma reserva financeira para o momento de parar de trabalhar. Se você está aqui, parabéns! Quer dizer que você está disposto a começar um novo futuro e eu nem estou falando de um futuro tão distante assim. Sabe quem mais, além de você, também se preocupou com todas essas questões que a gente levantou aqui? O Barsi.
Ele é um dos muitos brasileiros de tirar o chapéu que veio de condições extremamente humildes e conseguiu prosperar com estudo e trabalho. Mas ele tem um diferencial. Foi um dos primeiros a mudar de vida através da Bolsa de Valores. Como eu disse, ele não fez isso vindo de nenhuma família rica. O Barsi nasceu em 1939, filho de imigrantes espanhóis e italianos. Com apenas 1 ano de idade, ele ficou órfão de pai e a sua mãe Maria se viu obrigado a ir morar em um cortiço no Brás, o Quintalão. Foi engraxate, baleiro de cinema e depois aprendiz de alfaiate. Uma das exigências de Dona Maria, no entanto, era de que o filho não abandonasse a escola. Era extremamente rigorosa com os estudos do menino, que se formou técnico em contabilidade. Se formou ainda advogado e economista. Foi nessa última graduação, a de economia, que o Barsi teve contato pela primeira vez com o mercado financeiro. Conheceu a Bolsa de Valores e se apaixonou. No início, fazia o que todo mundo no pregão fazia. Tentava comprar na baixa, quando as ações caíssem, para vendê-las na alta, quando as ações subissem. Logo ele percebeu que ganhar dinheiro assim, especulando, era simplesmente impossível no longo prazo. Ele assistiu a alguns amigos perderem todo o seu dinheiro tão rápido quanto ganharam. Não era isso que ele queria, ele precisava de estabilidade para sustentar a sua família, mas não desistiu da Bolsa de Valores. Foi em um dos seus empregos como auditor de uma grande empresa de saneamento que Barsi percebeu uma coisa que estava diante dos seus olhos todo esse tempo. O governo do estado, dono da empresa de saneamento, recebia belíssimos dividendos, que são uma parte do lucro das empresas distribuído para os seus investidores. Essa empresa era listada na Bolsa de Valores. Então por que não fazer igual aos controladores dessa empresa? Ao invés de abrir seu negócio de escritório de contabilidade e auditoria como ele já havia pensado, Barsi chegou à seguinte conclusão: me parece ser muito mais interessante ser pequeno dono de um grande negócio do que um grande dono de um pequeno negócio. Foi assim que, em 1972, ele publicou o estudo Ações Garantem o Futuro, que fazia uma simulação de compra por 30 anos de ações da CESP, listada até hoje na Bolsa. Nesse estudo, o Barsi chegou à maravilhosa conclusão de que, comprando 1.000 ações por mês, com consistência, ele teria uma renda passiva no futuro suficiente para se aposentar com dignidade. Ao contrário do que ele imaginava, ele não precisou investir pelos 30 anos que ele havia calculado para ganhar dinheiro e começar a ver resultados excelentes. Em apenas 8 anos, todos os seus dividendos já pagavam o seu custo de vida. Estava aposentado pelas ações na Bolsa de Valores. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam naquele mito de que a bolsa é exclusiva para milionários. A grande realidade é que não há um valor mínimo para começar a investir. Com conhecimento e uma estratégia bem definida, é plenamente possível alcançar resultados surpreendentes, mesmo investindo quantias modestas. Mito número 1. Bolsa é um investimento para ricos ou gênios. Eu vou te contar uma história. Provavelmente você já ouviu falar de Isaac Newton, certo? Sim, ele que foi aquele cientista responsável por enormes contribuições na física, como por exemplo a lei da ação e reação e da inércia. Mas algo que não é muito divulgado por aí é que Newton também exercia o papel de chefe da Casa da Moeda da Inglaterra. Não preciso dizer que Newton era obviamente um gênio, uma pessoa que também entendia de finanças, economia e matemática avançada. Mas isso não foi suficiente para ele ser bem-sucedido como investidor. Nessa história, contada inclusive no livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, o físico teria investido 3.500 libras ou 781 mil libras em valores atuais em ações da South Sea Company. Na época, as colônias espanholas eram impedidas de negociar com outros países do velho continente. Mas a expectativa era de que se chegaria a um acordo que permitiria intercâmbios comerciais entre a América Latina e demais países. Esse boato se espalhou como pólvora e a aposta era de que a Companhia dos Mares do Sul, ou a South Sea Company, se beneficiaria muito da grande extração de ouro das colônias. A SSC, na sigla em inglês, era uma companhia público-privada britânica que detinha os direitos exclusivos de comercialização na Inglaterra com a América do Sul. Olha só que interessante, mais de 20% das ações pertenciam à rainha britânica Ana e remuneravam juros garantidos de 6% ao ano. Os papéis da empresa, claro, se tornaram muito populares, graças à promessa de acesso a imensas riquezas. Newton foi um dos que embarcou nessa narrativa e investiu pela primeira vez no início de 1720. O físico, então, vendeu a sua posição, embolsando assim os lucros.
A ambição e a forte campanha de marketing parecia ter cegado o público. Em questão de meses, o preço da ação passou de 100 libras para 1.000 libras, ou seja, se multiplicou por 10, apesar de isso não se refletir nos ganhos da companhia. A única razão da alta era que alguém estava disposto a pagar mais pelos papéis. Vendo que as ações não paravam de subir após a sua venda, Newton resolveu em setembro retomar o investimento, mas agora com 20.000 libras, o equivalente a 25 milhões de reais atualizados para os dias de hoje. Neste mesmo mês, o mercado entrou em colapso e as ações da SSC, obviamente, caíram, levando muitos investidores à ruína e provocando estragos na fortuna de Newton. Aliás, foi esse episódio que deu origem ao termo bolha. Newton poderia simplesmente ter se contentado com os bons lucros que havia ganho originalmente. Mas como todo o resto das pessoas, deixou a ganância falar mais alto do que a sua genialidade. Com essa péssima experiência como investidor, Newton proferiu a célebre frase: "Posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens." Antes da gente continuar a aula, eu tenho um recado rápido. Você já sabe que a gente vai abrir as inscrições para a nova turma do Jeito Barsi de Investir, não é mesmo? Pois é, já tem algumas pessoas interessadas nesse super treinamento que só prepara investidores para vencer no mercado. Por isso, criamos um grupo VIP no WhatsApp, especialmente para atender a essas pessoas que estão interessadas. E por que um grupo VIP? Porque a gente vai revelar bônus exclusivos que só os primeiros alunos que se inscreverem no JBI vão ganhar. Quem estiver no grupo VIP do workshop, além de receber o link das vagas abertas com 1 hora de antecedência, também vai receber o PDF com o material de todas as aulas transmitidas e um certificado de participação do workshop. Você quer o seu certificado? Entra agora no grupo VIP pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no link. Agora vamos voltar para a aula. Mito número 2. A Bolsa de Valores é uma aposta como uma loteria. De jeito nenhum, pessoal. Existe todo um trabalho de análise para identificar oportunidades na bolsa e isso não é feito por meio de adivinhação. Um objetivo bem desenhado, com foco e paciência, faz com que a bolsa seja um ambiente de ótimas oportunidades para você conquistar a sua liberdade financeira. Infelizmente, a maioria das pessoas está interessada em uma fórmula mágica. Ninguém quer enriquecer, querem ser enriquecidos. Em 2023, o Banco Central divulgou dados chocantes. Os gastos de brasileiros com jogos e apostas online, também chamadas de bets, atingiram cerca de 11,1 bilhões de dólares no ano passado, o equivalente a 54 bilhões de reais. Para você ter uma noção, esse valor é maior do que todas as exportações de carne bovina brasileiras em 2023, que chegou a 46,3 bilhões de reais. Sobre a sorte com as apostas, cerca de 50% dos entrevistados dizem que perderam mais do que ganharam com os jogos. Mesmo com essa estatística que não está a favor dos apostadores, a esperança de ganhar uma bolada e aquele friozinho na barriga quando você joga acabam se tornando irresistíveis, não é mesmo? E é geralmente em busca dessa emoção que o especulador que se autodenomina investidor costuma procurar a bolsa pela primeira vez. E olha que esse investidor pode até ter sorte de principiante nas primeiras movimentações, mas dificilmente vai conseguir manter esses ganhos por muito tempo. O mercado pode ser muito cruel com esse tipo de investidor, assim como foi com Isaac Newton. Por outro lado, com as ferramentas e o conhecimento certo, a bolsa pode se tornar uma alavanca importantíssima para o seu patrimônio e a sua renda passiva. O segredo? Tempo e juros compostos. Nada além disso. Não é à toa que Albert Einstein já dizia: os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. E eu quero te trazer números para provar o que estou te falando. Em 2021, um famoso economista brasileiro, Samidana, conhecido pelos seus estudos de probabilidade, divulgou um estudo interessante. Ele considerou os cálculos com base no histórico do Ibovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira, além do impacto da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, e dos impostos cobrados sobre os investimentos em ações. Na tabela que você está vendo na tela, é possível ver que a probabilidade de ganhos e perdas na bolsa mudam muito pouco de um dia, um mês, 3 meses ou até um ano de investimento.
as suas chances seriam muito parecidas com aqueles apostadores da Bets, variando em torno de 50%. É como jogar uma moeda para cima, as chances de dar cara ou coroa são meio a meio. Avançando por um período de investimento de 3 a 5 anos, as probabilidades já aumentam um pouco e as chances de ganhar na bolsa sobem para em torno de 65%. E olha só, com 10 anos de investimentos consecutivos, as suas chances de ganhar dinheiro sobem para cerca de 70%. E com 20 anos de investimento, a probabilidade de você ganhar dinheiro no mercado seria de 100%. Claro, longo prazo é um fator fundamental, mas deve ser acompanhado de outros pilares. E os principais são não pagar muito caro pelas ações, que por sua vez devem ser de boa qualidade. Vamos dar um exemplo prático. Quando a gente pensa em abrir um negócio, sabemos que no início terá uma fase de investimentos, sem lucros e até mesmo no prejuízo. Além disso, o empreendedor passa por vários ciclos econômicos, bons e ruins. Porém, não é por causa disso que ele vende sua empresa a qualquer preço, ou em qualquer momento no curto prazo, porque ele sabe que os objetivos são alcançados em um prazo mais longo. Quando você compra uma ação na bolsa, a cabeça deve ser igual à do empresário investidor. Assim como qualquer outra empresa, as ações listadas em bolsa também precisam de tempo para mostrar resultados ao investidor. No meio do caminho, acontecem muitos ruídos que na maioria das vezes sequer afetam o fundamento da empresa em que você investe, mas os preços inevitavelmente vão oscilar. E os investidores caem no erro e vendem no prejuízo, por medo e não conseguem adotar uma estratégia de longo prazo nunca. Tempos depois, os ruídos são esquecidos, as empresas bem administradas continuam a apresentar bons resultados e os frutos são colhidos com a valorização no preço das ações e na distribuição dos dividendos. Mito número 3. Você vai ficar rico da noite pro dia. É realmente possível ganhar muito dinheiro investindo na bolsa. Entretanto, isso raramente acontece da noite para o dia. Não se esqueça que investir em ações se assemelha a empreender. É um trabalho de estratégia e persistência, além do planejamento de médio e longo prazo. Quando perguntado sobre o porquê das pessoas não conseguirem replicar a sua estratégia, Warren Buffett, maior investidor do mundo, respondeu: porque ninguém quer ficar rico devagar. Com a metodologia vencedora utilizada há mais de 50 anos por Louis Barsi, não é diferente. Um dos maiores gestores de fundos dos Estados Unidos, Peter Lynch, inclusive se indignava com o comportamento dos investidores de bolsa. Segundo ele, era incompreensível que uma pessoa dedicasse horas do seu tempo pesquisando antes de fazer uma compra de uma passagem aérea, por exemplo, mas gastasse muito pouco para pesquisar sobre as ações da sua própria carteira. Pior do que isso, muitos investidores tomam as suas decisões baseados 100% em dicas de amigos ou em grupos de conversa do WhatsApp. A maioria das pessoas tem a visão errada de que para você conseguir sucesso na bolsa de valores, você precisaria entender de conceitos complexos, fazer análises dificílimas ou se dedicar 24 horas por dia. Essa é a imagem que os bancos e gestores de fundo tentam te passar, porque assim você se sente desencorajado e obrigado a contratar um terceiro para fazer isso por você. E quem são esses terceiros? Isso mesmo, justamente eles. Peter Lynch, apesar de gestor de fundo, defendia a ideia de que qualquer um teria capacidade de investir em ações e bater o mercado com uma simples diligência, entendendo basicamente o que as empresas fazem e até mesmo investindo em negócios que sejam familiares ao seu conhecimento. A diferença entre a sua rentabilidade e a do mercado está em um único fator: o seu comportamento. Existe inclusive uma disciplina no mundo das finanças que trata desse tema, chamada de economia comportamental. O Lynch defendia, por fim, que qualquer investidor comum pode reunir condições para investir por conta própria, sem a ajuda de um fundo. Isso porque os acionistas pessoas físicas possuem algumas vantagens competitivas em relação aos grandes gestores. Primeiro, você sendo gestor da sua própria carteira, você não tem chefe. As regras de alocação dos seus recursos respeitarão o seu perfil de risco, os seus objetivos e as suas disponibilidades de aporte. Já um veículo como os fundos possuem obrigações perante os seus cotistas, tendo de respeitar um percentual de alocação determinado no mandato do fundo. Segundo, é muito comum que em períodos de crise e desespero na bolsa, os cotistas saquem os seus recursos, obrigando os gestores a venderem posições para cobrir esses resgates. Você, investidor solo, pode e deve fazer justamente o contrário: comprar quando os preços caírem e as oportunidades realmente aparecerem.
Mesmo com todas essas vantagens, entretanto, algumas armadilhas podem surgir pelo meio do caminho e muitas vezes elas desviam os investidores do seu objetivo de longo prazo. A principal armadilha é a sua mãe que te puxa a orelha faz um tempo. Sabe aquele tênis da moda que você queria muito e ela não te deu de Natal? Então, você com certeza deve ter dito: "Mãe, todo mundo na escola tem". E a resposta muito provavelmente foi: "Você não é todo mundo. Se seus amiguinhos se jogarem da ponte, você se joga junto, menino?". Bom, a resposta que muitos pesquisadores encontraram em diversas pesquisas é que sim, você se jogaria junto. As pessoas são capazes de coisas absurdas apenas para se encaixarem dentro de um padrão determinado pela maioria. É o que chamamos nas finanças comportamentais de comportamento de manada, o famoso Maria vai com as outras, ou no jargão de mercado, as sardinhas. Ou você vai falar que durante o período de eleições, com todo o sobe e desce da bolsa e todas as conjecturas sobre as empresas estatais, não te deu vontade de vender tudo ou de agradecer por nunca ter entrado nesse cassino que é a Bolsa de Valores. Esse sentimento é completamente normal. Afinal, as mesmas notícias e jornais que te motivam a querer começar são os mesmos que te convencem que a bolsa é o pior investimento do mundo. E realmente pode ser se você não souber o que você está fazendo. A conclusão que Barsi chegou em todos esses anos é de que as pessoas têm medo de ficar para trás, com o sentimento da perda. Não é o medo do risco, é o medo daquilo que a gente não pode prever no futuro, o quanto exatamente você vai ganhar lá na frente. Em resumo, a estratégia do jeito Barsi de investir consiste em comprar boas empresas cotadas a bons preços que paguem bons dividendos. Para comprovar a eficácia desse método, nós fizemos um estudo comparando a renda de aposentadoria no INSS contra uma aposentadoria com ações boas pagadoras de dividendos na bolsa. Na tabela que vocês estão vendo aí na tela, a gente tem do lado esquerdo a simulação de uma contribuição previdenciária mensal feita pelo Teto em 2023 de R$ 877,24. Para se aposentar, você teria de contribuir mensalmente com esse valor por aproximadamente 35 anos, sendo que consideramos que esse valor mensal seria corrigido por uma inflação média de 5% ao ano. O resultado: após mais de 3 décadas, você não teria acumulado nenhum patrimônio e sua renda corrigida em 2058 seria de R$ 41.411,43 por mês. Do lado direito da tela, a gente tem a simulação pelo mesmo período, 35 anos, com os mesmos valores corrigidos de aportes de R$ 877,24. Aqui temos um grande aliado que o INSS não tem. Seus aportes mensais têm um empurrãozinho extra dos dividendos, que você vai reinvestir integralmente cada vez que eles caírem na sua conta. O resultado disso eu vou te contar. Com 35 anos de investimento, você teria acumulado um patrimônio estimado de 14,2 milhões de reais, que te pagaria em média cerca de 114 mil reais em dividendos por mês. Isso corresponde a um benefício quase 3 vezes maior que o do INSS. Veja que a gente não está defendendo aqui que a Previdência Social seja desnecessária. Ao contrário, esse é um direito garantido em Constituição de todos nós brasileiros, que cumpre inclusive um papel de distribuição de renda e de seguridade social imprescindíveis. O que a gente está querendo te falar aqui é que depender exclusivamente desse recurso é uma irresponsabilidade. Não sabemos se esse direito será garantido no futuro, afinal, as regras tendem a se ajustar à demografia do país, que está cada vez mais envelhecendo. Além do mais, você vai estar depositando todas as suas fichas para depender do governo. Nós preferimos contar com uma renda extra passiva que venha das empresas. Essas já passaram por vários momentos difíceis na nossa economia e sobreviveram. Hoje, todos que já estão no caminho de mudar a sua vida financeira com essa filosofia de investimentos aprenderam a controlar a ansiedade, ganhando convicção de que o ganho virá de qualquer maneira com o tempo. É por isso que os conceitos aplicados pelo Barsi, antes de qualquer coisa, se baseiam em 2 pilares fundamentais: a disciplina e a paciência. A disciplina é necessária para que você consiga poupar uma parcela da sua renda todos os meses e direcionar esses recursos para os investimentos. Essa é a única maneira de você conseguir fazer aportes com regularidade. Disciplina também para reinvestir todos os dividendos que vai receber. Colocando os dividendos de volta no mercado, ou seja, reinvestindo, você vai estar produzindo um efeito multiplicador enorme na sua renda futura. Além disso, é só com disciplina que você vai conseguir entender onde está investindo e assim
deixar de terceirizar essa tarefa para outra pessoa. Fazer isso inclui conhecer melhor o que as empresas fazem, os setores onde elas atuam, etc. Enfim, estar sempre bem informado. Por fim, disciplina para manter a serenidade e não se deixar influenciar pela maioria, fugindo dos comportamentos de manada. Não se animar nem com os momentos de euforia exagerada, nem se deixar contaminar negativamente com os momentos de pessimismo exagerado. Já a paciência vai ser o essencial para você conseguir esperar o tempo necessário para os seus investimentos produzirem o retorno esperado. O investimento em bolsa é quase como plantar uma árvore. Todos os dias você deve regar, cuidar e esperar o tempo necessário para produzir os frutos. Com paciência, você também vai conseguir exercitar o sentimento de parceria de longo prazo, entendendo que quando investimos em bons projetos, não pensamos em vender a ação tão cedo. Finalmente, é preciso ter muita paciência para esperar aqueles momentos de desespero do mercado, que acontecem de tempos em tempos. A crise do coronavírus que vivenciamos foi um deles, por exemplo. A crise do subprime americano em 2008 foi outra. É justamente nessas horas que os impacientes estão vendendo para os pacientes. E é aí que entramos comprando, aproveitando as boas promoções que se apresentam no mercado. Antes de finalizar essa primeira aula do workshop Dividendos Garantem o Futuro, a gente vai revelar para você como participar do sorteio valendo uma bolsa para a nova turma do Jeito Barsi de Investir, que vai abrir logo após as 4 aulas online gratuitas deste workshop. Por isso, preste muita atenção. Você vai acessar o Instagram do AGF, que é o @açõesgarantem. E lá você vai encontrar exatamente essa postagem que está aparecendo aqui na sua tela para poder participar do sorteio valendo uma bolsa de estudos para a nova turma do Jeito Barsi de Investir. Você vai comentar #Dividendos Transformam Vidas. E na terça-feira, dia 19 de março, às 18 horas, nós vamos anunciar o ganhador no nosso story. Combinado? Então, depois do final dessa aula, você vai lá e comenta quantas vezes você quiser. Mais uma coisa para você ficar ligado ao nosso Instagram, que é o @açõesgarantem, é que a gente vai abrir uma caixinha de perguntas sobre a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, basta deixar na caixinha de perguntas que vai estar aberto lá no nosso story e amanhã, meio-dia, um especialista GF vai responder ao vivo. Então amanhã ao meio-dia você tem mais um encontro com a gente, só que em uma live no nosso perfil do Instagram. Agora que você está ciente de que é possível e aprendeu o porquê você precisa ter uma renda extra, a gente vai se encontrar na próxima aula, dia 20 de março, onde você vai descobrir como garantir o seu futuro com ações, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Vai ser nessa aula que você vai aprender o básico sobre o mercado de ações e sobre o Jeito Barsi de Investir. Te vejo lá!